Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor. Meu nome é William Tales e eu faço grupo com Anchieta Cássio e Bruno César. E vamos falar sobre o padrão Proxies. O que é o padrão Proxies? Ele fornece um substituto, um marcador da localização de outro objeto para controlar o acesso a esse objeto. Explicando melhor, qual seria a motivação para isso? Imagina um editor de texto. E lá está um documento onde possui várias imagens. Quando ele for carregar esse documento, não é viável carregar todas essas imagens junto, pois isso é muito custoso. Aí levanta o questionamento: o que colocar no lugar dessas imagens? É aí que entra o Proxies. Ele é um substituto temporário para essas imagens, pois ele vai carregando as imagens sob demanda assim que se faz necessário. Ele é um objeto na qual tem as informações básicas para essa imagem, que seria dimensões, por exemplo, para esse documento de texto, e ele faz esse carregamento da imagem quando se faz necessário. Vamos falar um pouco agora sobre a aplicabilidade. O padrão Proxy ele é aplicado sempre que há necessidade de uma referência mais versátil, e não apenas um point para um objeto. Vou listar algumas situações no qual é comum se utilizar o proxy. Seria quando temos um proxy, um remote proxy, que ele fornece ele é um representante para um objeto no espaço de endereço diferente. Temos o virtual proxy, que cria objetos caros sob demanda, que é o exemplo que eu acabei de comentar do editor de texto. E também temos o Protection Proxy, que controla o acesso a um objeto original. Os proxies de proteção são úteis quando os objetos devem ser diferentes dos de acesso. E por último temos o Smart Reference, que é um substituto para um simples point, que executa ações adicionais quando o objeto é acessado. Vamos falar um pouco sobre a estrutura do proxy. Para ilustrar, nós representamos esse diagrama onde ele é separado em dois níveis. Um é a interface, que define as assinaturas dos métodos para o proxy e para o objeto real. E abaixo nós temos exatamente o proxy e o objeto real, né, que é o substituto e o objeto necessário para a aplicação. O subject, né, que é a nossa interface, como eu já falei, ele vai definir exatamente os métodos utilizados em ambos as classes, né, o proxy e todos os objetos reais. Isso é feito para que a gente possa, em qualquer momento que esse objeto real seja necessário, seja substituído pelo proxy. O proxy, que é a nossa classe principal, né, nosso objeto principal da aplicação, do padrão, ele é responsável por armazenar informações necessárias ao acesso desse objeto real, como por exemplo um ponteiro de localização de memória, ou no exemplo que foi dado da imagem, as dimensões dessa imagem. Temos o objeto real, né, que é o objeto realmente necessário para que a aplicação funcione. Quais são as consequências? O padrão proxy introduz um nível de referência indireta no acesso a um objeto. A referência indireta adicional tem muitos usos, dependendo do tipo de proxy. Um proxy remoto pode ocultar o fato de um objeto reside num espaço de endereçamento diferente. Um proxy virtual pode executar otimizações, tais como a criação de um objeto sob demanda. Tanto o Protect Proxy quanto o Smart Reference permitem tarefas adicionais, tais como organização, housekeeping, quando um objeto é acessado. Existe também outra otimização, que é o padrão de proxy, que pode ocultar do cliente, chamado de copy on write. Ele está relacionado à criação de um objeto sob demanda. Copia um objeto grande, caso
grande e complicado, pode ser uma operação cara do ponto de vista computacional, que a cópia nunca é modificada, então não há necessidade de incorrer nesse custo. A abordagem copy and write pode reduzir simplificativamente o custo computacional da cópia de objetos muito pesados. Para um proxy, para um copy and write funcionar, um objeto deve ser contada. Copiar o proxy não fará nada mais do que incrementar essa contagem de referências. Somente quando o cliente solicita uma operação que modifica o objeto, o proxy realmente o copia. Nesse caso, o proxy também deve diminuir a contagem de referências do objeto. Quando a contagem é referenciada e torna zero, o objeto é deletado. Aí temos as referências do padrão de projeto. Obrigado a todos.